Bom, pessoal, agora nós vamos falar de outro método de monitorização, que é a pressão arterial invasiva. Como o desenho mostra, é a verificação da pressão de forma invasiva, através de um catéter colocado dentro de uma artéria, certo? A medida indireta da pressão arterial sistólica e diastólica pelo método auscultatório é tradicional e antiga. Então, nós temos a verificação da pressão arterial, tanto a sistólica quanto a diastólica, através do manguito, né, que é colocado no braço do paciente, e a gente coloca o esteto na artéria braquial, e aí a gente consegue auscultar o valor da pressão arterial, né, tanto a sistólica quanto a diastólica. Com a comprovação de que as medidas contínuas da pressão arterial seriam de grande auxílio em cirurgias, onde as alterações hemodinâmicas do paciente ocorrem com muita frequência, começaram a pensar, né, e desenvolver em métodos e em aparelhos de verificação de pressão pelo método invasivo, capaz de oferecer uma medida bem fidedigna e contínua dessa pressão. Então, é uma forma de verificar a pressão do paciente de forma contínua e fidedigna, lá dentro mesmo da artéria. E aí, consiste no quê? Na introdução de um catéter em uma artéria, através de uma punção percutânea, através de uma punção da artéria pela pele, como a gente faz a coleta da gasometria, que é conectado a um transdutor de pressão, que por sua vez é conectado ao monitor, permitindo a visualização de curvas e valores de pressão. Então, é através de uma pressão que está dentro mesmo do vaso. A monitorização da pressão arterial invasiva proporciona uma forma contínua a mensuração das pressões arteriais sistólica, diastólica e a pressão média também. A pressão arterial média é o valor médio da pressão durante todo o ciclo de pulso da pressão. A pressão arterial média é que determina a intensidade média com que o sangue vai fluir pelos vasos sistêmicos. Então, a gente tem a sistólica, que a gente chama, entre aspas, de máxima, a diastólica de mínima, que é o relaxamento, né? A sistólica é a contração do coração e a diastólica é o relaxamento do coração. E a média é o quê? É a média entre essas duas pressões, certo? E ela vai indicar a intensidade que o sangue flui pelos vasos do sistema corporal inteirinho. É indicado em pacientes com níveis pressóricos instáveis, ou seja, que ele não consegue ficar com a pressão arterial estável, estados de choque hemodinâmico, uso de droga vasoativa, pós-operatório de grande porte e grandes queimados. Então, indica colocar uma pressão arterial invasiva e verificar a pressão arterial média nas condições desses pacientes, principalmente nesses casos de pressão instável, choque hemodinâmico, uso de droga vasoativa, pós-operatório de cirurgia grande e pacientes de grandes queimados que têm grandes perdas de líquido. A artéria radial é o vaso de escolha porque a sua utilização tem sido associada com menor número de complicação. Então, a artéria radial vai ser a artéria que a gente vai dar preferência para puncionar, para colocar o catéter de verificação de pressão arterial invasiva. A artéria braquial deve ser evitada devido ao risco de tromboembolia do braço e do antebraço. A artéria axilar e a femoral são vasos mais calibrosos, porém com mais dificuldade de punção e maior chance de contaminação por ficar próximos a áreas de umidade, tá? Então pode ter mais chance de contaminação com bactéria. A pressão arterial também facilita a coleta de amostra de sangue arterial para exame laboratorial, sem você ter que ficar funcionando o paciente toda hora. Se você já tiver um catéter lá instalado dentro da artéria, você pode fazer a coleta através da torneirinha, não precisa ficar toda hora funcionando para fazer coleta de sangue arterial. E aí, como é que é a técnica, tá, de punção de pressão arterial invasiva? Primeiro, a gente tem que montar o circuito extra-arterial antes da punção. Então, a gente vai conectar o sistema do transdutor no frasco de soro fisiológico e remover o ar do circuito,
Se for prescrito pelo médico, que a maioria dos locais eles fazem assim como na pressão venosa central, acrescentando 0,25 ml de heparina num frasco de 250 ml de soro. E a maioria, então, do serviço utiliza essa solução heparinizada justamente para não coagular o sistema. Envolver a bolsa de soro nessa bolsa pressórica, tá? Que aí coloca a bolsa pressórica, o soro fisiológico dentro dessa bolsa pressórica e a gente insufla até uma pressão de 300 milímetros de mercúrio. Isso a gente faz, que eu já falei para vocês, a gente faz tanto para pressão venosa central quanto para montar o sistema de pressão arterial invasiva. Acoplar a placa de domo no suporte de soro, que é o quê? Onde a gente vai colocar o transdutor, da mesma forma que tem o transdutor de pressão venosa central, tem o transdutor com o domo, que é o nome que eles utilizam para essa plaquinha, onde a gente vai conectar o sistema do lado do cliente, né, do paciente, para cima e o cabo do transdutor para baixo. Então, a parte que vai ser a via do paciente, ela vai ficar para cima, que vai conectar, vai sair o soro, tá? E a parte do transdutor, que vai ser a que vai conectar no monitor, vai ficar para baixo. E assim a gente conecta o cabo do transdutor no cabo do monitor. Logo, daqui a pouco tem as imagens para vocês. Conectar o cabo do transdutor no cabo do monitor, isso eu já falei anteriormente. Aí, certo, então a gente já montou o sistema. Agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos puncionar a artéria com um catéter em ângulo de 30 a 45 graus. Lembrando que o catéter que a gente utiliza é o que a gente chama do abocate, né? Que é aquele catéter de Teflon que a gente vai utilizar para puncionar essa artéria, com direção ao seu contrafluxo. Da mesma forma que a gente utiliza para puncionar a veia, a gente vai puncionar. Se a gente for utilizar a artéria radial, então a gente vai segurar o membro do paciente, da mesma forma que a gente faz a coleta de gasometria. Só que agora a gente vai, em vez de utilizar uma agulha, nós vamos utilizar um catéter de Teflon e vamos puncionar até voltar o sangue. Retendo o retorno do sangue, a gente retira, né, a parte da agulha e deixa só o Teflon. Diminuir o ângulo de inserção do catéter e continuar a avançar o catéter, tá? Então, a gente puncionou, voltou o sangue, a gente diminui o ângulo, vai retirando a parte do mandril e vai introduzindo o Teflon, indo de acordo com o fluxo, que é ao contrário do refluxo do sangue que está vindo para a artéria do paciente. Conectar o catéter ao equipo do transdutor que já estará preenchido com esse soro heparinizado, certo? Nivelar o diafragma do transdutor, esse transdutor que é o de medição do paciente, a gente vai nivelar no mesmo local que a gente faz nivelamento do PVC, quarto espaço intercostal, na linha da altura da axilar média, utilizando a régua niveladora, a mesma régua que a gente utiliza para o PVC, a gente utiliza para PAI. Fixar o catéter com curativo estéreo, isso é muito importante. Calibrar, zerar o sistema. E aí, como é que a gente faz? A gente fecha a torneirinha distal em direção, que é a direção do cliente, e abre para o ambiente, aciona o dispositivo de calibragem que tem lá no monitor, a gente aperta o dispositivo lá no monitor, conforme a instrução do equipamento. Então, a gente aperta e zera o sistema, tá? Após isso, vai calibrar o aparelho. Após a calibração, a gente libera o transdutor para o paciente e fecha do ambiente, tá? Então, porque a gente não pode deixar entrar ar no paciente. Ativa o alarme, porque quando der um valor baixo ou alto, o sistema vai dar um alarme para a gente que está alguma coisa errada. Aqui a gente tem, então, o desenho de um monitor, tá? A figura de um monitor e a figura do transdutor que eu falei para vocês, preso lá no equipo de soro, no suporte de soro, e a parte que vai no paciente, ela tá para cima, e a parte que vai pro monitor, ela fica para baixo. A fórmula para o cálculo da pressão arterial média, que eu já falei que é a medida, é a média
entre a sistólica e a diastólica é essa, tá? O monitor multiparamétrico, ele já faz esse cálculo, mas se você fizer manual, é dessa forma que a gente tem que fazer o cálculo. Pegar a medida da pressão arterial sistólica mais a pressão diastólica vezes 2 e dividir isto por 3. Esse vai ser o valor da pressão arterial média. Os valores normais da pressão arterial invasiva são os mesmos da não invasiva, tá? De acordo com a Associação Brasileira de Cardiologia, que é a sistólica, que vai de 90 a 130, diastólica de 60 a 90 milímetros de mercúrio. O valor normal da pressão arterial média varia de 70 a 100 milímetros de mercúrio, tá? Porque ela é uma média entre as duas. Esse, então, é a classificação da pressão arterial de acordo com a medição no consultório a partir de 18 anos de idade. É a fonte, então, das diretrizes de hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, isso tanto para a pressão manual quanto a pressão como a invasiva, elas é o mesmo valor de referência, tá? Normal de 120 a 80, pré-hipertensão, até chegar ao estágio 3 de hipertensão. Nivelamento do transdutor de pressão. A precisão da leitura da pressão arterial média vai depender não só da adequada calibração do aparelho, que foi aquela que eu falei para vocês. Vira a torneirinha para o ar, para o ambiente, fecha para o paciente, aperta o botão lá no aparelho para zerar o sistema. Mas também vai ter que estar no ponto de referência apropriado, que é na linha axilar, no ponto entre a linha axilar média e no quarto espaço intercostal. Então, o transdutor, que é a torneirinha de medida, ela tem que estar nessa localização na hora de verificação da pressão arterial invasiva. Quais são as indicações, então, para a gente colocar uma pressão arterial invasiva no paciente? Paciente que fez uma cirurgia cardiopulmonar, ou grandes cirurgias vasculares, torácicas, abdominais ou neurológicas, que está em instabilidade hemodinâmica, que está em uso de drogas vasoativas, que está em uso de monitorização da pressão intracraniana, que tem emergência hipertensiva associada a uma dissecção de aorta, um acidente vascular cerebral, que tem necessidade de coleta de gasometria arterial mais do que 3 vezes ao dia, porque você pode coletar da torneirinha, não precisa funcionar todas as vezes o paciente, que precisa do controle rigoroso da pressão arterial para a conduta clínica. E quais são as contraindicações de você puncionar uma pressão arterial invasiva? Ela está relativamente contraindicada, ou seja, pode se colocar no caso que o médico achar necessário, tá? Não é uma contraindicação absoluta, e sim relativa. Quando o paciente tem uma doença vascular, isso vai depender do risco-benefício para o tratamento. Quando o paciente tem uma doença vascular periférica, quando ele tem doenças hemorrágicas, está muito anticoagulado, está com uso de anticoagulante ou trombolítico, ou tem uma infecção na área de punção. Então, a gente vai escolher uma outra área, certo? Quais são os cuidados com o catéter? Antes de puncionar, lembra, como eu falei para vocês da gasometria, para coletar gasometria, a gente precisa também fazer o teste de Allen, porque uma vez que a gente não tem artéria radial com fluxo bom ou artéria ulnar com fluxo bom, a gente pode perder o membro do paciente. Então, o teste visa avaliar o fluxo sanguíneo da mão, por meio da análise da perfusão das artérias radial ulnar. Já expliquei como é que funciona o teste de Allen para vocês em outra aula. Manter o soro fisiológico, 0,9 coheparina, na bolsa pressurizada a 300 milímetros por mercúrio, isso é a medida do adulto, tá? Então, precisa ter a pressurização, a bolsa precisa estar cheia para poder apertar o soro, porque senão tem refluxo da artéria para o equipo. Sob essa pressurização, ocorrerá uma infusão de 3 ml hora do soro heparinizado, garantindo assim a permeabilidade do catéter durante toda a sua permanência. Então, evita que o catéter coagule, evita que você perca esse catéter. Então, aí, só para vocês virem a ilustração da teste de Allen, que vocês já conhecem.
Continuação, manter nivelado o diafragma do transdutor na altura do quarto espaço intercostal e linha axilar média, isso eu já falei, sempre após as mudanças do ângulo da cabeceira do paciente. Então, vamos supor, o paciente estava com 30 graus a cabeceira. Se você for mudar o ângulo, ou toda vez que você vai verificar a pressão, para ver se e vai anotar o valor da pressão arterial invasiva, você precisa, de novo, ir lá, colocar o transdutor nesse medida que tem que ser no quarto espaço intercostal, a linha axilar média. Então, toda vez que você mexer na cabeceira do paciente, você tem que ir lá e nivelar de novo o transdutor, certo? Realizar a calibragem, o zero do sistema sempre após transporte ou dúvida quanto ao valor fidedigno. Se você acha que a pressão não está batendo com a pressão que não é invasiva, você precisa zerar o sistema, né? Calibrar, que é aquele modo que eu falei. Vira a torneirinha para o ambiente, fecha para o paciente, aperta o sistema de zerar lá no monitor, depois volta para o paciente, tá? Recomenda também zerar o sistema a cada 4 horas ou a cada mudança de posição do paciente, porque se você tem uma alteração de posição do paciente ou alguma alteração durante essas 4 horas, se você ficar zerando, a medida vai estar correta e não precisa ficar se preocupando neste caso. Trocar e rotular o frasco com soro, né, que é os 250 ml mais heparina, a cada 24 horas ou antes, se necessário, para evitar a contaminação. Realizar o flush com solução salina do próprio circuito ou solução heparinizada, sempre após a coleta de sangue, ou quando a gente tiver suspeita de oclusão ou obstrução, ou até mesmo na hora que a gente for fazer a calibração. Gente, faz um flush, né? Puxa a partezinha azul, que vai dar uma lavadinha no sistema para poder evitar que tenha obstrução. E toda vez que fizer a coleta, precisa lavar o sistema, com certeza. Manter a vigilância de sangramento no sítio de inserção do catéter, especialmente paciente que tem problema de coagulação. Monitorar a temperatura, a sensibilidade, a perfusão, a coloração e a mobilidade do membro que está com catéter arterial a cada 6 horas e registrar qualquer alteração, porque ele está diretamente dentro da artéria do paciente. Se tiver alguma alteração, pode ser prejudicial para o paciente, ele perde essa artéria. Retirar o catéter arterial, né, no caso da artéria radial, se você tiver puncionado a artéria radial, juntamente com todo o kit do transdutor até o 5º dia. Então, gente, de preferência, a gente tem que deixar o sistema montado e esse catéter no paciente até o 5º dia. Se tiver sinais de infecção ou qualquer outra alteração antes do 5º dia, vamos tirar antes. Se não, manter até 5º dia. Tem alguns casos que o paciente é ruim de acesso, não é difícil de você funcionar uma artéria, então pode ser estendido até 7 dias, mas em situações extremas, porque é muito complicado, você pode perder o vaso do paciente se você passar do 5º dia. Então, por isso, não devemos passar do 5º dia, a não ser em extrema necessidade. Nenhuma, mas nenhuma mesmo, medicação ou soro ou droga, qualquer coisa deve ser inserida pelo catéter arterial. Somente esse soro heparinizado, que é para medição da pressão arterial invasiva e coleta de sangue arterial. É só para isso que ele serve. Importante ressaltar que seja feita a antisepsia no sítio com inserção com clorexidina alcoólica antes da retirada do catéter e compressão do local com gás dobrada por 5 minutos após a retirada do catéter. Aplicação de curativo leve, comprimento compressivo e vigília periódica do local por 2 horas depois que você tirou o catéter, porque o paciente pode ter sangramento. Então, aí alguns desenhos, tá? Da pressão arterial invasiva, o módulo lá no monitor, a bolsa pressórica instalada no paciente, o transdutor, né, com a torneirinha, que é esse azulzinho que tá com a mão da pessoa que a gente puxa para fazer a lavagem do sistema, certo? Essa é a bolsa pressórica que você vai ter que insuflar para ela ficar cheia até ali o manômetro apontar 300 milímetros de mercúrio.
Se não tiver o manômetro, tem essa outra aqui do lado direito, que a gente vai insuflando, 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 até onde o ponto embaixo desse tipo de um copinho azul, ele aparece o pontinho vermelho. É onde você para de insuflar, que ele dá o local certo para você. Então, o manômetro, né, a bolsa pressurizada, o soro lá dentro, e a gente vai encher até dar 300 milímetros. Agora, tá vazia, a bolsa pressórica tá vazia, tá? Aí, mostrando para vocês, como já tinha mostrado antes, no PVC, o nível, no quarto espaço intercostal e na linha axilar média, que você tem que colocar o transdutor nessa medida, toda vez que for verificar, ou quando você muda o paciente de posição, tá? Nesse caso, gente, diferente da PVC, o paciente não precisa ficar com a cabeceira a 0 grau, no caso, quando vai fazer a medida, que é de preferência quando ele tá com a coluna de água lá na medida de PVC, tá? Quando o paciente está com transdutor, se a gente for fazer a verificação, a cada verificação a gente só tem que nivelar no átrio, né? Que é no local do átrio e ventrículo direito. É a mesma posição para pressão arterial e vazia. O flush, né, que a gente faz a lavagem da torneirinha. Mostrando aí de novo, né, a medida, o sistema para vocês. Como é que ele fica, então? A bolsa de pressão, o sistema com fluxo automático, então vai ter uma via que vai para o paciente, outra via que vai para o monitor. Nesse caso aqui, ele não está mostrando a maioria dos transdutores, a de cima é que vai para o paciente, a de baixo que vai para o monitor, tá? Nesse desenho ele está um pouquinho diferente, mas isso não influencia, porque cada sistema ele funciona de uma forma diferente. Agora, para terminar, falamos brevemente sobre a oximetria de pulso. O que é a oximetria de pulso? É a modalidade de monitorização não invasiva da saturação de oxigênio, mais presente na prática clínica. É aquele aparelhinho que a gente coloca no dedo do paciente para a monitorização da saturação de oxigênio. Ela se refere à porção de hemoglobina no sangue capaz de combinar-se com oxigênio. A saturação é realizada através de um foco de luz vermelha e infravermelha, dirigido de um diodo emissor para um leito tecidual pulsátil. Então, isso é colocado no dedo do paciente e através dessa luz infravermelha que vai ser a medida da quantidade de saturação que está a hemoglobina do paciente. Situações que podem interferir, então, na acurácia, ou seja, na pressão da medida está certa. O posicionamento incorreto do sensor no dedo do paciente, a baixa amplitude de pulso, o paciente está com o pulso fraco, quando ele está hipotérmico, quando ele está hipotenso, ou quando ele está em choque, não aparece a medida. Presença de esmalte e extremidade fria também interfere na medida correta. Cuidado, então, que a gente tem que ter posicionamento correto do oxímetro, do sensor, no dedo do paciente. Locais mais indicados para mensuração são os dedos dos membros superiores e dos membros inferiores, ou o lóbulo da orelha. Queda de saturação abaixo de 90% em ar ambiente é indicação de oxigenoterapia. E fazer rodízio dos dedos para a utilização do oxímetro para evitar de dar lesão de pele no paciente, né? Então, a gente vai fazendo rodízio do dedo para evitar que o sensor muito tempo no dedo do paciente pode dar lesão. Então, agora são alguns exemplos de monitores, né, de verificar a saturação de oxigênio. Geralmente, ele vem verificando a frequência cardíaca também, o pulso, né, na verdade. Essas são as referências utilizadas para as aulas de pressão venosa central, pressão arterial invasiva e oximetria de pulso. Muito obrigada e até a próxima.